Meus irmãos, boa noite, que a graça do Senhor e o amor de Deus esteja em cada coração, que Deus possa habitar, cada coração, em cada mente, em cada lar, porque nós precisamos, a cada dia estar buscando a esse Deus. E como o pastor mesmo avisou pela manhã, o pastor está em dores, que o pastor de lá está com um problema de saúde, e certamente eles escalaram para cada domingo, e um pastor lá pregar. Domingo passado foi o pastor Derivaldo e hoje foi o pastor Josivaldo, e assim até a volta do irmão, até se estabelecer. Deus sabe de todas as coisas, então o pastor me convidou para que eu pudesse trazer a mensagem do Senhor. E como eu sempre digo, é uma responsabilidade, estar aqui presente, porque é pecador pregando para pecadores. Nós somos pecadores, mas somos pessoas remidas pelo sangue de Cristo. Somos pessoas transformadas pela graça de Deus. É assim que eu creio. Se alguém crê diferente, eu não posso dizer nada, porque eu creio dessa forma. E tudo aquilo que eu vou expressar nessa noite é a palavra de Deus. É escrita exatamente a palavra de Deus. E onde eu vou pregar nessa noite é no Salmo 63, de 1 a 3. E eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta, porque esse Salmo 63, ele tem um título de Buscando a Deus. E eu usei também ali o título da pregação, Buscando a Deus. E nós vamos perceber nesse Salmo, o que ele vai abranger de texto. E eu quero comparar com as Escrituras, para que ninguém saia daqui com dúvida no seu coração. Não são as minhas palavras, mas sim as palavras de Cristo Jesus, escrita nas Escrituras. E eu vou abranger muito texto deste Salmo, e peço assim a Deus que Deus me use, conforme seja o teu querer e a tua vontade, para que eu possa certamente esclarecer tudo aquilo que a palavra de Deus ela tem sido e será o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e o nosso socorro bem presente. O Salmo 63, de 1 a 3, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Até aí. Amém? Meus irmãos, este salmo é um salmo de Davi. Nós sabemos, este salmo é um salmo de Davi. E nada melhor do que usar como um ponto de partida dessa pregação a própria vida de Davi. Eu sei que todo mundo conhece Davi, mas esse salmo é bastante conhecido, inclusive até nós estamos estudando aí centenas de sermões nas quinta-feiras nos Salmos, temos aprendido muito. Eu mesmo, particularmente, eu tenho aprendido esse salmo. Escrevi todas as manhãs, eu comprei folha de papel e todas as manhãs eu escrevia os salmos. E eu cheguei até o 89, o Salmo 89. Depois parei um pouco, nós estudando aqui na Palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Foi muito bom para mim ler, reler, pensar, repensar quem era Davi, como Davi era, porque muitas das vezes nós olhamos só para 2 salmos que Davi escreveu, e que é aquele salmo o 32, e o 51, como um salmo que foi o salmo onde ele pecou. Mas mesmo assim, naquele salmo, Davi nos ensina lições importantes na nossa vida. E Davi, ele era filho de quem? Vamos, igreja? Davi era filho de Jessé. Jessé tinha vários filhos. Se eu não estou enganado, Jessé tinha 8 filhos. Jessé. E quando Davi foi escolhido, Deus mandou alguém na casa de Jessé, os irmãos conhecem a história, e Deus começa a vir primeiro os filhos de Jessé, certamente os formosos, fortes, os mais altos, os mais bonitos, não era assim? E dizia, não é este. Lá na frente, eu vou usar o verbo nosso mesmo aqui, Davi era um pontinha de rama. Aquele homem pequeno, ruivo, certamente não tinha uma aparência bonita, e pastor de
ovelhas. Mas Deus ali escolhe quem? Davi, para ser o rei de Israel. Eu quero só falar disso para a gente entrar na pregação. Aqui já estou na pregação. E aqui nós aprendemos duas lições importantes na escolha de Davi e na vida de Davi. A primeira lição é que Deus não faz acepção de pessoa na sua escolha. Lembre disso. Deus não faz acepção de pessoas na sua escolha. Foi assim comigo e com você. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E quando Deus me escolheu, eu ainda não era salvo, porque eu fui salvo pela graça de Cristo, porém eu andava em caminho ainda errante, mas Deus já tinha me escolhido antes da fundação do mundo. Qual é a primeira lição importante? Mas quando Deus escolhe, Ele muda a direção. Entenda isso. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente ouve pessoas dizer assim: Deus não faz acepção de pessoas e quer viver da mesma vida. O hino que cantamos, o 74, ele fala de sinceridade. Eu venho como estou e assim fica, mas há uma mudança de vida. Entende? Quando Deus escolhe, Ele muda a rota de vida. Essa é uma palavra, é uma lição importante para nós que somos doutrinados na palavra de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas. Está correto, não está errado. Porém, Deus muda a vida dessa pessoa. Ninguém vem por Deus sem haver mudança na sua vida. A segunda lição é que Deus, Ele não escolhe capacitados, e Ele capacita os seus escolhidos. Não é verdade? Deus não escolhe capacitado. Talvez, aos nossos olhos, você poderia pensar, essa pessoa, talvez já passou pela sua mente, já passou pela minha também. No início da convenção, no início do trabalho em Cristo Jesus, você olhar para uma pessoa e dizer, aquela pessoa ela não é digna de ser salva, ela não é digna de estar aqui presente. Porém, Deus não escolhe capacitado, Ele capacita os seus escolhidos. Está vendo que Deus muda a direção? Um texto bastante conhecido, por isso que eu quero ir para as Escrituras Sagradas. Um texto que nos mostra claramente aquilo que eu estou falando, que Deus não escolhe capacitado, mas Ele capacita os seus escolhidos. Eu vou expressar, eu vou falar das Escrituras Sagradas, para que você e eu, para que nós possamos sair daqui edificados através da palavra de Deus. É Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. É uma história bastante belíssima, onde Deus, o próprio Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele está ali fazendo o seu trabalho e Ele se depara com uma situação dessa, que Deus escolhe, Deus não escolhe os capacitados e capacita os seus escolhidos. Olha o que diz a história. Diz o texto: entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com a alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolva dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar, o Filho do Homem veio buscar e salvar perdido. Claramente, 2 lições importantes nas nossas vidas. Observe que Zaqueu era um homem o quê? Rico, publicano. Certamente naquele tempo de Jesus ali, onde Jesus passava, aquele homem era mal visto. Ele não tinha uma boa reputação, aquele homem não era bem visto na sociedade, porque afinal de contas, aquele homem enriqueceu
com coisas ilícitas, cobrava os impostos daquelas pessoas indevidamente. Mas olha, quando Jesus ele vai ao encontro daquele homem, a Bíblia diz que Jesus muda a história daquele homem. Uma lição bastante belíssima que nós aprendemos nesse caso, mas outra lição, que não é o homem quem vai a Deus e Deus quem vai ao homem. Outra doutrina importante, não foi você, não fui eu que fui buscar a Deus e Deus que foi me buscar porque eu estava perdido. Mas aí quando Deus vai, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir uma ação de Deus. Observe que quando Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, ele sobe apenas com uma curiosidade, ele ficou curioso. Certamente alguém já tinha falado de Zaqueu, de Jesus a Zaqueu. Alguém tinha comentado, tinha falado a ele. Então, quando ele vê Jesus, ele vai até aquela árvore para vê-lo, Jesus. Mas quando Jesus vai até o encontro dele, diz o texto, que Jesus olha para cima e diz o quê? Zaqueu desce depressa. E Zaqueu atende o pedido de Jesus. Ali eu vejo uma ação do Espírito Santo de Deus no coração daquele homem. Uma ação de Deus na vida de Zaqueu, porque ele começa e ele diz o texto que ele recebe com alegria. Mas muitos que estavam ali na multidão, que a multidão era enorme, ficaram o quê? Murmurando, talvez dizendo, este homem é indigno de ser salvo. Como pode Jesus, sendo santo, e aquela casa daquele homem pecador? É porque Jesus Cristo, ele não vê como nós vemos. Nós olhamos e só enxergamos aquilo que está perto de nós. Cristo Jesus, o autor da vida, ele enxerga muito mais. E eu quero entrar nesse texto. Essa foi só a ilustração da vida de Davi. Um homem escolhido por Deus. Um homem que ele era um tipo de Cristo. Davi escreveu salmos messiânicos, salmos poéticos, salmo didático, salmo que ensina, e poesia, aonde nos mostra a grandiosidade do poder de Deus. E o que é que eu quero chamar a atenção sua nessa noite? Eu não sei qual é a sua dificuldade. Deus sabe as dificuldades que estamos passando. Mas a primeira coisa que nós devemos colocar em prática é olhar para esse salmo e reconhecer que Deus, exatamente o Deus, escolhe Davi para ele ser o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, aonde ele se expressa, e aqui o texto diz que Davi está em um deserto de Judá. Olha, lá no deserto, Davi ensina e demonstra um Deus que é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Olha, você entende assim, está compreendendo qual a dimensão dos salmos? Como Davi, ele foi um homem que expressou, a grandiosidade de Deus. Você pode observar, Davi está em um deserto de Judá. Mas aqui ele está mostrando o Salmo 139, não é verdade? Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas asa da alvorada, assim ainda a tua mão há de me sustentar. Está vendo? Davi, o tempo inteiro, mostra para mim e para você o Deus soberano sobre toda a terra. É tão assim que quando ele escreve os salmos, por exemplo, o 24, é um salmo messiânico que aponta para Cristo. Se os irmãos bem lembrar, ele vai mostrar dizendo assim, o Deus criador dos céus e da terra. E ele vai dizer, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes aí, estabeleceu. Aí a pergunta é, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de morar no teu santo templo? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este, disse Davi, obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, assim, Davi expressa salmos mostrando sempre a grandiosidade do poder de Deus. E no versículo 1 ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Está vendo? Davi está no deserto, mas nesse deserto ele está dizendo aqui não tem nada,
mas Deus é o meu Deus forte. Aquele Deus que aonde ele chega e quando ele precisa de socorro, ele busca nesse Deus que é um Deus forte. Isaías 55, versículo 6, ele diz o seguinte, Isaías também, que era o evangelista do Velho Testamento, expressando essa expressão de Deus, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto está perto, invocai o quanto, pode achar invocai o quanto está perto. É um incentivo não de vivermos uma vida murmurando, né, muitas das vezes pela dificuldade da vida, muitas das vezes pelo sofrimento, mas olhar para a vida de Davi e sempre ele expressando salmos que vêm fortalecer a nossa alma, né? Deus é fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. Creia nisto. E ele está dizendo: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Aqui eu quero só explicar também outra lição importante, porque muitas das vezes as pessoas, ela vê esse texto aqui, como Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. E as pessoas dizem assim: mas ansiedade, já disse Jesus que não era bom, a ansiedade, né? Mas só que nós temos que fazer uma diferença, e eu vou mostrar qual é a diferença. Davi está falando de algo espiritual. Davi está falando da ansiedade, a alma dele ansiosa, falando de algo espiritual. Se os irmãos olharem o texto não fala de nada material. Jesus Cristo, lá eu peço aos irmãos que abram lá, em Mateus 6, do 25 ao 32, Jesus Cristo está fazendo uma advertência àquele povo e ao discípulo dele naquele momento, que ele está dizendo assim, ele está falando sobre algo material. Jesus fala sobre: não andeis ansiosos pela vossa vida, pela vossa roupa, o que haver de comer, de beber ou de vestir, não é verdade? Porque o nosso Pai vai falar sobre as aves dos céus, que não tem ninho, nem semeia. Ele diz que Salomão, com toda a sua riqueza, não se vestiu igual a eles. E ele vai alertando ao discípulo, à multidão, a nós também, para não andarmos ansiosos pelo curso da nossa vida, pelo amanhã. É isso que Jesus está alertando. Essa ansiedade, realmente, essa ansiedade ela não é boa, porque o amanhã pertence ao nosso Deus, ao Deus que Davi está falando que é um Deus forte. Davi fala de algo espiritual. Se a sua ansiedade é pela busca de Jesus, né, cada dia, a sua alma anseia por Cristo, esta ansiedade é boa. Mas a outra ansiedade que Jesus está falando até o 32, e ele diz que não procurais essas coisas, porque o gentio é quem procura essas coisas. Mas no 33, o próprio Cristo afirma aquilo que Davi está dizendo. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Entende agora a diferença? A ansiedade por algo material, a ansiedade pelo amanhã, a ansiedade porque hoje aconteceu um problema e você não resolveu. Esta ansiedade, ela não é boa. Mas a ansiedade de, mesmo diante da dificuldade, você olhar para Deus e clamar a Deus, buscar a Deus, a sua alma ter sede de ti, essa ansiedade é boa, entende? Ficou bem claro aí, né? Não é a mesma coisa. Mas, porém, Cristo Jesus, no 33, ele confirma aquilo que Davi está falando. A ansiedade é tão assim que Davi contempla os salmos de sentir este desejo pela alma. Um salmo belíssimo, onde todas as vitórias que Davi tinha, que o povo de Deus tinha, cantavam e glorificavam a Deus. O prazer, ele está dizendo aqui também, de viver na casa de Deus, independentemente da situação da vida. É isso que ele está dizendo. Essa busca espiritual. Por quê? Porque o próprio Jesus também, em Mateus, nos evangelhos, ele começou a dizer que não acumule tesouro na terra, né? Não acumule tesouro na terra, e sim nos céus. Ele diz que na terra a traça vai corroer, o ferrugem também, o ladrão pode roubar, e mesmo assim você pode morrer e deixar
tudo. Acumule tesouro na glória eterna. É lá onde nós vamos desfrutar, onde todos nós vamos chegar um dia, eu creio, pela palavra de Deus. O momento onde, se você busca aqui na terra viver uma vida ansiosamente pela presença de Deus, o seu corpo almeja pela palavra de Deus, você está exausto, né, sem água, como ele diz, a terra seca, quando chove ali, rapidamente suga. É aquele desejo, é o primeiro amor, onde você está, a sua confiança em Cristo Jesus. É o que você está preparando, porque a Bíblia diz, aquilo que for ligado na terra, será ligado no céu. Porém, o que desligar também na terra, será desligado nos céus. E nós temos que ter muito cuidado, e principalmente, aqui não estou trazendo medo para ninguém, eu estou apenas alertando pela palavra de Deus, principalmente em um mundo onde nós estamos vivendo hoje, que tudo é moderno, tudo é relativo, aonde cada um tem sua verdade, mas nós como cristãos devemos estar atentos, e basicamente pela verdade do Senhor. Haverá um dia, eu creio, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, haverá um dia, e certamente esse dia chegará, que no dia da nossa vitória, assim como Davi fez, e como escreveu o salmo belíssimo, que mostra a grandiosidade, o poder, o prazer de estar na sua lei, de viver para glorificar a Deus, e nós vamos exaltar estes salmos, que é o salmo belíssimo, o salmo 84. Belíssimo esse salmo. É um salmo que expressa ali toda a alegria, né? Todo o prazer, aonde os filhos de Corá vai expressar, dizendo assim: quão amáveis, né, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração, a minha carne, exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, aonde acolhe o seu filhote. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra em caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ó Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvido ao Deus de Jacó, e contempla o rosto de quem? Do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Por quê? Porque o Senhor Deus dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam o quê? Retamente. E ele vai terminar dizendo o quê? Ó Senhor dos exércitos, feliz é quem? É o homem que em ti confia. Entenderam agora o salmo? É esse salmo que nós vamos glorificar a Deus, né? Independentemente da sua luta, da sua vida, não. Nós temos vitórias, nós somos de Deus, somos o povo escolhido por Ele. E Davi fala dessa grandiosidade do poder de Deus. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, reler os salmos, você vai encontrar e vai ver que o salmista Davi está falando da morada celestial, da vida com Cristo. E aí ele vai iniciar no versículo 2 dizendo assim: eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Exatamente aquilo que está no Salmo 84, a sua força e a sua glória. E aí Davi fala desse santuário de Deus. E certamente há momentos nas nossas vidas que nós estamos passando por lutas e precisamos entrar no santuário de Deus, né? Lá no Salmo 73, Asaf entrou no santuário de Deus. Quando ele desvia o olhar do Senhor, né, ele vai descrever todo o salmo ali. Ele estava embrutecido, era arrogante, era um irracional a tua presença. Só em refletir isso, ele achou muito tarefa pesada para mim. Mas aí ele diz: quando eu entrei no santuário de Deus e atinei por ele, aí ele viu que Deus assim faz com ele. E ele vai dizendo, descrevendo aquele salmo belíssimo. Ao chegar ao ponto do versículo 26, ele diz o quê? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus, pode dizer,
e a minha herança para sempre. Entendeu agora? O poder de Deus na vida daquele que vive para a glória de Deus. E nós temos que ter o olhar para as pessoas, não olhar como aqueles povos murmuravam, né? E entender e compreender, fulano não é digno de ser salvação. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que pela nossa vida, pelo aquilo que nós estamos vivendo todos os dias, nós vamos ter força para pregar a palavra de Deus, para mostrar à sociedade que nós somos um povo realmente escolhido de Deus. E Davi, ele diz o seguinte no versículo 3: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. É interessante, né? No Velho Testamento, Davi falando da graça de Deus. Como eu disse, Davi era um tipo de Cristo, e ele entendia que Cristo já existia desde o Gênesis. Antes que o mundo houvesse, Cristo disse, eu já existia. Né? Assim como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Cristo já existia. E ele aponta, e ele fala duas coisas importantes aqui. Ele diz que porque a tua graça é melhor do que a vida. Em outras palavras, ele está dizendo, viver essa vida sem a graça de Deus é não ter vida. É não ter vida. E eu vou explicar exatamente isso que Davi está falando. Olha, viver neste mundo sem a graça de Deus é não ter vida. Aí ele inverte, ele diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Um texto que eu escolhi, o próprio Jesus, mostrando esse versículo de Davi, que sua graça é melhor do que a vida. Eu peço aos irmãos que abram lá em João, capítulo 11. Eu não vou me demorar, eu já estou quase finalizando a pregação. Eu vou mostrar esse texto, que é o texto que mostra o poder de Deus sobre a vida daqueles que crêem em Cristo. Nós fomos salvos pela graça de Deus, né? Como cantamos esse cântico aí. Justificado eu fui, né? Santificado eu sou, e certamente, e pela graça de Deus, nós estamos aqui. E Davi diz, olha, aqui narra a história de Lázaro. Eu não vou ler o texto todo, só vou falar algumas coisas para que possam, assim, entrar no coração dos irmãos. Entender por que a graça é melhor do que a vida. E meus lábios te louvam. Porque ele está dizendo que o autor da vida é Cristo Jesus. E se você vive neste mundo e não tem a graça de Deus, certamente você não vai ter vida. Mas com a graça de Deus, ainda morrendo, certamente vai ter vida. Quem disse isso? Quem foi? Jesus Cristo. O autor da vida, aquele que Davi expressou que Cristo já existia. Cristo veio, Cristo fez a obra dele, Cristo voltou ao céu e Cristo está à direita de Deus Pai e certamente vai receber todos aqueles a quem ele prometeu que viria e receberia a sua igreja militante nessa terra, para que esta igreja esteja atentamente alerta para os benefícios pela palavra de Deus que venha agir em cada coração. Cada coração, aqueles que buscam e certamente não vai se arrepender, porque o próprio Deus diz que ele não é filho do homem e nem homem para que minta e não se arrependa. E aquilo que Deus prometeu, certamente vai cumprir. Aqui os irmãos sabem da história de Lázaro, por exemplo. Lázaro tinha duas irmãs, que eram Marta e Maria. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. E Lázaro estava enfermo, diz o texto, que mandaram avisar a Jesus que estava enfermo aquele a quem Jesus amava. Lázaro. Jesus amava Lázaro. E Lázaro estava enfermo. E ao Jesus receber essa notícia, ele disse que esta enfermidade, ela não era para a morte e para a glória de Deus. Foi Jesus que disse. Aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. E continua o texto dizendo, e Jesus continua naquele lugar. E certamente Jesus diz claramente, Lázaro morreu. Mas se Jesus, o autor da vida, ele mesmo disse que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, porém Jesus ali vem mostrar o quê? O poder de Deus na vida daqueles que crerem em Jesus. Ele veio exatamente
mostrar o poder de Deus. Diz o texto no versículo 21, o versículo 20 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. Marta, como crente que era, creu na palavra de Deus e disse, e sabia exatamente, se Jesus estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Olha o que Jesus disse. Mas também sei, ela disse, também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Deus vai conceder ao Senhor, porque é o autor da vida. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Entendeu agora? A graça de Deus na vida daqueles que são chamados, que foram salvos pela graça de Cristo, mesmo diante de tantas lutas, provações, diante de tantas coisas, creia que você está seguro na mão de Cristo Jesus. Né? É este o Salmos onde Davi expressa das lutas que ele passou. Davi não foi um homem perfeito, Davi foi um homem pecador, como nós somos também pecadores. Davi foi um homem falho, mas Davi foi um homem que ele expressou a presença do Deus eterno na sua vida. Davi expressa em quase todos os salmos, né, a grandeza de Deus. Davi, ele coloca a sua vida na mão de Deus e ele sabe que está seguro, porque o Deus que chamou ele, o Deus que escolheu, né, aquele homem pequeno, aquele homem que não era de uma beleza tão assim importante para a humanidade, talvez, para a sociedade do tempo, mas foi aquele homem onde ele transformou o coração e ele chegou a ser o próprio Deus dizendo: Davi, achei Davi um homem segundo o coração de Deus. E no Salmos 119 tem um versículo que Davi diz assim: foi-me bom passar pelas aflições, porque aprendi os decretos de Deus. Quando você estiver passando aflição, diga isso: foi-me bom passar pela aflição da vida, porque foi ali que eu aprendi os decretos de Deus. E Davi diz, no Salmos 119, o versículo 10, ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o quê? Segundo a palavra de Deus. E aí ele diz no 11: guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe, né? E que eu espero em Cristo Jesus, né, que essas palavras elas sejam e foi certamente de bom aproveito, e que Deus toque no coração de vocês, né? Ore por conosco, vamos nos reunir sempre em oração, buscando a presença de Deus, não desistir de orar. A igreja do Senhor Jesus, ela deve estar sempre em oração. Cada um tem suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, mas Deus sabe exatamente de cada um as dificuldades que nós passamos. O que Deus manda o tempo inteiro a fazer: busque a presença de Deus. O título foi Buscando a Deus. Se você buscar a Deus, eu tenho certeza que as coisas vão caminhar mais corretamente, né? Não é que tudo vai estar bem, aparentemente, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. Possamos colocar em nossos lares a oração, a busca pela palavra de Deus, né? O próprio Jesus Cristo, ele incitou o povo daquele tempo a orar, buscar a Deus, né? Ele diz lá em Mateus: buscai ao Senhor, né? Quem busca recebe, o que bate encontra. Que todos estão presentes na oração. Essa deve ser a nossa função, a nossa missão até a volta de Cristo.
não desistir de estar buscando a Deus. Este Deus que fez maravilhas na vida de Davi, de Jó, de Isaac, de Abraão. Esse é o nosso Deus que nós servimos hoje. Ele não mudou. Eu creio nisso. Ele não mudou. Pode ter certeza disso, né? Creia. E aqui não é uma palavra de autoajuda. É pedindo ajuda a Deus, que é o autor da vida. É aquele que morreu por mim e por você. É aquele que tirou do lamaçal do pecado, como o próprio Davi disse. Lhe tirou do lamaçal do pecado. Colocou os pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. E colocou um cântico de louvor nos nossos lábios. Ele diz que muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor Jesus. Entendeu? Então, essa deve ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa busca dia a dia. É não desistir de estar buscando a Deus. Que Deus nos abençoe, que nos guarde e nos proteja sempre quando estivermos separados um dos outros. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos, que eu vou orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Deus tem preparado e que Deus prepare a tua igreja a cada dia, para essa igreja estar militando, buscando cada dia a presença do Senhor. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, graça nós te rendemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela presença do Senhor em nós. Te louvamos o teu nome, ó Deus, porque tu és santo, santo, e tens sido o nosso Deus e será o nosso Deus, ó Pai. Pai, eu peço neste momento que o Senhor abençoe cada família aqui presente, aqueles que não puderem estar conosco, ó Deus, mas que o Senhor possa estar visitando a cada lar, a cada família, como hoje, ó Deus, é o dia dos pais, que todos os pais, ó Deus, possam ter, ó Deus, esse compromisso real com o Senhor, buscando a presença do Senhor, em oração pelos seus filhos. Ó Deus, nós sabemos que o tempo é do Senhor, mas nós devemos buscar, ó Deus, a presença do Senhor. E crendo, ó Pai, que o Senhor vai guardar a nossa família, porque o Senhor é o autor dela, foi o Senhor, Deus, quem escolheu. Foi o Senhor, Deus, que pagou o preço na cruz para nos salvar, para nos dar, ó Deus, essa comunhão belíssima que temos hoje com a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido nosso Deus. Obrigado pela providência divina do Senhor. Obrigado pelo alimento, obrigado pelas vestes. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem sido um Deus forte, um Deus que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio e é o nosso socorro bem presente. Um Deus, ó Deus, que está sempre a nos advertindo a confiar no Senhor eternamente, porque o Senhor é uma rocha eterna, Pai. Obrigado, Pai querido. Fortalece, ó Deus, os familiares nesta noite. Também eu peço, ó Deus, por aquelas pessoas que já nos visitaram também, ó Deus, que hoje, talvez, ó Deus, vive passando dificuldade, mas que o Senhor prepare, ó Deus, seus lares, ó Pai. Prepare o pão de cada dia. Prepare, ó Deus, emprego para as pessoas, para que elas tenham sustento, ó Deus, para sustentar suas famílias e viver, ó Deus, para a glória do Senhor. Muito obrigado, ó Pai querido, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos.